Bom dia a todos, tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Mandem uma interação aí para mim, algum oi, só para eu ter certeza que estamos todos nos conectando e conseguindo nos ver. Ótimo, Cíntia Drummond. Gente, bom dia. Vamos dar alguns minutinhos para que as pessoas entrem. Chamem os amigos, convidem, né, os amigos. Se me ajuda a divulgar, chame todo mundo aí, né? E aí a gente vai começar nosso papo de hoje. Pessoal, então, bom dia mais uma vez. É uma honra poder estar aqui com vocês hoje, sabendo que todas as terças das 10 às 11 a gente estará juntos a partir de hoje. Então, toda terça das 10 às 11 eu tenho esse espaço aqui com vocês. Então, por favor, divulguem, chame os amigos, tragam pessoas que vocês gostariam, né, de poder ter esses momentos aí de reflexão. Bom dia, Janice, bom dia, Nádia. Enfim, convidem quem vocês queiram, que são todos muito bem-vindos, né? E que a gente interaja. Eu trago, obviamente, alguns temas, alguns assuntos para a gente conversar, mas o mais legal desse bate-papo, obviamente, é a interação, é a conversa, é as dúvidas, é a gente ter um momento para nós, né? Para a gente poder, então, parar e pensar sobre coisas importantes. Então, mais uma vez, para mim é uma honra poder estar aqui, fazer parte aí do Cascata de Luz, né? Que é um espaço e um canal tão importante, tão maravilhoso para nós, tá bom? Bom, então alguns recadinhos. Eu estou através do Cascata, de novo, toda terça às 10 da manhã com vocês. A gente pensou em abrir esse espaço para a gente falar das nossas questões emocionais. Então, é um bate-papo sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre as questões que a gente tem e que no dia a dia, na correria do nosso dia a dia, a gente não para olhar, para prestar atenção, para falar a respeito. Então, o Cascata de Luz abriu esse espaço para gente, tá bom? Então, vamos aproveitar. Bom, então eu vou me apresentar rapidamente, porque eu acho que algumas pessoas eu já conheço, né? Vocês já acompanham aqui os evangelhos, enfim, todas as transmissões. Olha que legal, tem gente, a Janice, né, de Rio Grande do Sul, Viamão, olha só, muito bem-vindos, Maíra, enfim, todos que estão aqui, Janice, e de novo fiquem à vontade para participar e contribuir. Bom, eu sou a Fábia Lima, eu sou psicóloga, eu tenho aí hoje um trabalho voltado 100% ao atendimento clínico, faço atendimentos clínicos, sou também consultora de empresas, sempre voltado a essa parte da psicologia, onde a gente cria espaços para falar sobre a nossa saúde emocional, né? Porque a gente hoje percebe que está mudando um pouco, mas as pessoas elas não têm, né, o hábito, a gente não tem muito costume de olhar para a nossa saúde emocional. A gente está sempre muito mais focado na nossa saúde do corpo, que também é muito importante, mas que não garante a nossa saúde como um todo, né? Então é sobre essas reflexões que eu vim falar hoje. Então eu faço esse trabalho não só no consultório. Hoje o meu trabalho é online, eu atendo gente no país inteiro, no mundo inteiro, eu tenho pacientes,
Eu tenho um paciente na Angola, tenho uma paciente na Califórnia, tenho um paciente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e eu estou em São Paulo. Então, o virtual, né, a telepsicologia, ela permitiu a gente expandir esse trabalho, esse olhar, sem barreiras. Então, a gente pode sim fazer esse trabalho à distância, né? E aqui é mais um canal para isso. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, né? O que é mais importante, né? Porque às vezes falar, poxa, Fábia, você como psicóloga, né, que trabalha tanto no consultório, tanto fazendo esses programas, né, de desenvolvimento de pessoas nas empresas, o que é mais importante? A nossa saúde física ou a nossa saúde emocional, né? Os nossos sentimentos. O que vocês acham? E aí interajam aí para eu não ficar tão sozinha aqui nesta conversa, que o mais gostoso é a troca mesmo, né? A gente poder juntos construir essa conversa. O que é mais importante? Eu cuidar do meu corpo físico, da minha saúde do corpo físico ou da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas emoções? Qual que vem primeiro? O que vocês acham? Até porque se a gente olhar para nossa, culturalmente falando, né, se a gente olha para a nossa história, a gente tem o hábito de cuidar mesmo um pouco mais até da nossa saúde do corpo, né? Quem aqui marca lá os exames, os check-ups anuais de exames, de poder olhar toda a parte, né, do nosso corpo físico, né? Aí a gente marca eletrocardiograma, os exames de sangue para medir os hormônios. Nós mulheres fazemos o nosso check-up ginecológico todo ano, né, anualmente. Então a gente já tem esse hábito de cuidar do corpo, né? De todo ano ali, no mínimo pelo menos uma vez por ano, a gente dá esse check-up no nosso corpo. Então, e que é muito importante, realmente, né? Ainda mais dependendo da nossa idade, isso vai sendo até necessário, porque eu gosto de falar, né, que este corpo é a nossa morada, né? Então, o nosso corpo físico, e ainda mais nós que somos voltados aí para a doutrina, a gente sabe muito bem que esta morada, né, chamada corpo, ela foi emprestada para a gente lá no momento da nossa reencarnação, né, no dia do nosso nascimento aqui na Terra, e esse corpo foi emprestado para a gente passar aqui os nossos, né, 90, 70, 80, eu quero passar aqui 100 anos mais ou menos, né? Então, ao longo desses nossos 70, 80, 100 anos, a gente vai utilizar esta casa chamada corpo. Mas em algum momento a gente vai devolver. E aí eu sempre faço essa pergunta: como é que a gente está cuidando dessa casa que é o corpo? A gente está fazendo a manutenção, a gente está preservando, fazendo as reformas, a gente tem um olhar, né, para cuidar desta casa que a gente mora chamada corpo, ou não? A gente só vai usando de qualquer jeito, deixando ela em qualquer estado e depois no final como é que a gente vai entregar, né? Então essa é uma parte. E aí vamos ver, a Janice falou, eu acho que é um conjunto, mas no meu pensar, tudo começa pela cabeça, pois os nossos pensamentos é reflexo de todo o corpo. Muito legal, Janice, muito bom, muito boa essa sua observação, né? Porque, embora esta casa chamada corpo, ela é fundamental, né? Sem ela a gente não tem a nossa existência terrena. É isso mesmo que a Janice falou, né? Tão importante quanto cuidar da qualidade da saúde da nossa emoção. Se a gente for olhar a definição que a Organização Mundial da Saúde faz como designo ali de saúde, é justamente também compreendendo este fator, né? Então, pela OMS, ela diz que ter saúde é você ser saudável em todas as instâncias. Então, nós como seres humanos somos biopsíquicos, sociais e espirituais. Ou seja,
saúde não significa ausência de doença ou ausência de enfermidade. Pelo contrário, a saúde, ela quer dizer que a gente precisa ter equilíbrio e saúde no nosso corpo físico, nas nossas emoções, no nosso emocional, no nosso psíquico, nas nossas relações sociais, porque como seres biopsicossociais é importante que a gente consiga se relacionar de maneira saudável e espiritualmente também. E espiritualmente não é uma religião. Ah, então, Fábio, eu preciso ter uma religião? Não necessariamente, né? Eu gosto sempre de dizer que, por exemplo, Jesus, ele não tinha um crachá, né? Ele não tinha lá um crachá dizendo, ah, sou desta religião, daquela religião. Não, nós precisamos ter uma transcendência, né? Ignorar um desses fatores, ele vai implicar no comprometimento de alguma maneira na nossa saúde. Então, ter um olhar para a nossa transcendência, e aí tem pessoas que falam assim, Fábio, então eu não posso ser ateu? Eu tenho livre-arbítrio, eu acredito naquilo que eu quero. Ok, a gente não precisa ter um padrão, mas ter uma conexão com a transcendência, com aquilo que nós chamamos de espiritualidade, de universo, de criador, de existência. Cada um pode dar o nome que queira, mas compreender todas essas instâncias e ter saúde, ter equilíbrio em todas elas, é o que garante nós, como seres integrais e saudáveis de uma maneira sistêmica, tá? Então, saúde mental, ter saúde só no corpo físico ou só no psiquismo também, não garante. A gente precisa ter este equilíbrio, né? Nós, na nossa vida, vocês já repararam que nós temos 11 pilares que compõem a nossa vida? E eu gosto muito de mostrar essa mandala para vocês. Vejam se vocês conseguem visualizar. Esse aqui é um mapa de avaliação sistêmica. Então, olha, nós temos um pilar espiritual, um pilar familiar, núcleo, né, da onde a gente veio, pai, mãe, irmãos. O pilar conjugal, que na verdade são os nossos afetos, os nossos relacionamentos afetivos. Um pilar com os nossos filhos, o pilar social, o pilar saúde, que aí é o corpo físico mesmo. O pilar servir, gente, é isso. Existe um pilar na nossa vida que é o quanto eu equilíbrio também o dar e o receber que eu tenho desse universo, né? O servir é a maneira que eu retribuo aquilo que eu recebo, né? Como é que eu contribuo com pessoas que eu não conheço, né? Ou seja, financeiramente ou com o meu trabalho voluntário. Então, esse também é um pilar, que às vezes a gente acha que não, mas ele faz parte da nossa vida, né? O pilar intelectual, o pilar financeiro, né? Intelectual é como eu consigo nutrir o meu saber intelectual, a minha inteligência intelectual, como eu lido com o meu dinheiro, porque a gente vive num mundo material, capitalista, onde os recursos financeiros são muito importantes também, a gente não pode ignorar, né? Profissional é um outro pilar importantíssimo na nossa vida, e o emocional. Vocês concordam que nós somos esses 11 pratinhos que a gente tem que rodar ao mesmo tempo? Isso é uma vida integral, uma vida sistêmica, onde a gente consegue ter saúde. Se a gente consegue ter equilíbrio em todos esses pilares, nós conseguimos, por consequência, ter saúde. E aí a minha próxima pergunta para vocês é: e aí, é fácil ou é difícil manter equilíbrio em todos esses pilares que eu falei para vocês? Ó, vamos ver aqui, ó, Janice, mente sã, corpo sadio, perfeito. A gente vai falar sobre isso também, né? Através dos nossos pensamentos que conseguimos suportar as dores físicas, exatamente. O quanto isso tem a ver, né, com a gente. Olha a Renata, também quero viver muito por aqui ainda. Ainda tem muita coisa para melhorar, exatamente, muita gente para ajudar, isso mesmo.
Legal, a Janice, aceito as minhas dores, e tenho muitas, aceito a cura necessária para o meu espírito. Exatamente. A gente precisa. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, vou pegando o gancho aí da Janice, da Renata, olhar para esses 11 pilares da nossa vida e equilibrar esses 11 pratinhos é fundamental para que a gente consiga ter essa saúde que a gente fala, né? Saúde mental, saúde física, equilibrar todas as saúdes que nos compõem. Então, se eu não cuido, por exemplo, e aí olha só, uma outra reflexão importante, né? Vai falar assim, Fábia, mas será que todos eles são importantes? Tá, então vamos ver. Vamos supor que eu tenha um desses pilares que eu não tô tão em equilíbrio. Por exemplo, sei lá, vamos pegar o conjugal. Se o meu pilar, né, conjugal, quando a gente fala, é relacionamento que eu tenha, né, marido, esposa, afetivo, né? O conjugal, ele diz respeito às nossas relações de afeto. Mulher com mulher, homem com mulher, enfim, não importa, mas que sejam laços afetivos. Se esse pilar, por exemplo, ele não vai bem, Fábia, só um pilar em desarmonia, e você vem me dizer que eu não vou ter equilíbrio? Gente, será que dá para a gente fazer essa balança, né? Essa troca, né? Eu me deparo com pessoas, né? O tempo todo o meu trabalho é de atendimento. Eu me deparo com pessoas que têm, por exemplo, uma questão financeira muito boa, né? Tem muita recurso financeiro, mas, por exemplo, não tem o pilar conjugal bem estabelecido, ou porque não tem uma relação, tá sozinho e se sente, né, sozinho e todos nós, de alguma forma aqui, nós gostamos e necessitamos de amar e ser amados, né? De ter essa troca. Então, não ter um pilar, por exemplo, conjugal, equilibrado, onde eu tenha afeto, onde eu tenha respeito, admiração pelo meu parceiro, pela minha parceira, isso de alguma forma vai influenciar sim a minha saúde mental de alguma forma, né? Ou então o inverso, sei lá, se a gente pegar qualquer um desses pilares, Fábia, e o intelectual, será que eu posso abrir mão? Não, eu acho que intelectual depois eu vou focar nos estudos, será, gente? Será que eu posso me desatualizar? Será que eu posso abrir mão de aprender? E dentro da área que eu escolho, daquilo que eu gosto, né? Será que o intelectual não tem a ver com o meu propósito de vida também? Poxa, eu estudo, me dou aquilo que tem a ver com aquilo que eu gosto, com o meu propósito, com aquilo que me conecta com o mundo. Percebem? O que eu estou querendo mostrar aqui para a gente conversar é o quão importante qualquer um desses pilares da minha vida estarem em harmonia para que eu tenha uma vida saudável. Então esse é o exercício de hoje que eu queria fazer com vocês. Olha para vocês, qual é que dessas categorias aqui que está em desequilíbrio? Será que é no seu emocional? Porque, poxa, Fábia, não, eu tenho tudo aí, mas o meu emocional, ele não tá tão bom. Adianta, gente? Aliás, eu costumo dizer que o emocional, ele é o grande pilar, né? Ele é o grande guarda-chuva. Porque como a Janice falou, a Renata, as meninas aí comentaram, se a gente não tem um suporte desse psíquico fortalecido, tem grande chance de isso ressoar muito fortemente no restante, né? Principalmente no nosso corpo físico, como a gente começou dizendo hoje. Então, ter este equilíbrio, ter um psiquismo, as emoções, o tempo todo sob o meu controle, no sentido de estar alerta o que está acontecendo comigo, é fundamental. Porque vocês já perceberam que a gente se preocupa, né, com os exames físicos, né? Se a gente é casado e tem filhos, a gente se preocupa com os filhos, com o marido, com o nosso trabalho, mas a gente esquece de olhar a qualidade das nossas emoções.
porque a gente tem preconceito com isso, né? Quem aqui já ouviu falar assim, imagina essa história, os transtornos emocionais, né? Os transtornos das emoções, né? A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, enfim, as fobias, né? Quem aqui já não ouviu falar assim, isso é frescura, imagine, depressão o quê? Né? Eu lembro que antigamente a minha mãe até falava assim, frescura, eu não tenho tempo para depressão, não. Imagina, na hora que eu vou ficar em depressão, eu tenho que lavar um tanque de roupa, vai dar uma louça para lavar para ver se tem depressão. Então a gente vem de uma cultura onde falar daquilo que eu sinto, lidar com as minhas emoções, a minha mente, é frescura. Ou então é coisa de gente fraca. Lembra? É aquele que tem cabeça fraca. Isso aí precisa tomar remédio. Isso aí né, é fraco da cabeça. Ou é louco, né? Quantas vezes a gente ouviu as pessoas taxarem as outras de loucas? Então, inconscientemente, até a gente não se permite olhar para as nossas emoções, para aquilo que nos acomete os nossos pensamentos, o nosso sentir, porque a gente culturalmente foi ensinado que isso é frescura, né? E, de novo, será que eu posso ignorar um desses elementos, por exemplo, o emocional? Será que eu, né? Não, Fábio, mas tudo para mim roda bem. O meu trabalho, né? Em geral, a gente leva o pilar trabalho com mais afinco, né? Onde a gente acaba se dedicando mais, onde a gente passa lá 10, 12 horas, 8 horas no mínimo, né? Do nosso dia dedicando ao trabalho, à nossa atividade profissional. Agora em home office, então mais ainda, né? As pessoas têm me falado o quanto tem crescido ainda mais, né? A dedicação ao trabalho por conta de todas essas mudanças. Será que basta eu ter, então, por exemplo, um pilar da minha vida muito bem resolvido, que é, por exemplo, o trabalho, e os demais todos meia boca? Será? Então essa é uma outra provocação que eu queria que vocês me ajudassem a pensar. E qual é o desafio nisso tudo, Fábia? Como é que eu mantenho isso tudo aqui, em equilíbrio? Essa é uma outra pergunta. Como é que vocês acham? E aí vamos interagindo, o que mais? A Janice, olha, me ajudando muito, hein? A Janice, faço as minhas orações, e isso é muito importante, esse espiritual, ele é fundamental, né, Janice? Quem mais, gente? Vão falando o que vocês acham. Esses pilares, a Renata falou que não conhecia, olha o quão importante. Faz sentido para vocês? A gente precisa olhar para a nossa vida como um todo, né? Então, por que eu trouxe os pilares hoje? Porque saúde é tudo isso, gente. E a gente se reduz a nosso físico. Claro que ele é importante, é lógico, se essa máquina, né? Se esse corpo aí que a gente chama né, de casa não tá bem, lógico, a gente sabe que essa máquina precisa estar em perfeito estado. Mas, de novo, né? Somente isso basta. A gente não pode olhar para uma vertente única, né? A gente precisa sim endereçar todas as áreas da nossa vida, né? E é um desafio, porque realmente não é fácil, não é simples, porque a gente acaba dando prioridades, né? Dependendo da nossa vida, prioridades para um, para o outro. Mas será que a gente não tem que olhar e, de repente, vamos começar pelo emocional, né? Esse aqui, cadê? As emoções. Vamos começar pelas emoções? Como é que estão as emoções de vocês? Como é que você está se sentindo? Vocês já pararam para observar como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão os seus sentimentos? Como é que, por consequência, estão os seus comportamentos? Porque vocês já repararam que tudo que a gente pensa, de alguma forma, ressoa na forma que a gente sente. E tudo que eu sinto vai expressar o meu comportamento, né? Um exemplo é, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho uma cabeça onde eu trago consciência para essa voz que fica aqui dentro o tempo todo falando comigo.
se eu tenho consciência daquilo que eu penso, escolho esses pensamentos, eu não deixo essa avalanche de vozes, né? Porque vocês já repararam que na nossa cabeça, né, eu brinco que é assim, olha, dentro da minha cabeça mora uma Fábia. E essa Fábia fica aqui dentro falando comigo o dia inteiro, né? A hora que a gente abre o olho, até a hora que a gente vai dormir, esta Fábia, né, que mora aqui dentro da minha cabeça, tá falando comigo. Será que eu presto atenção nessa voz ou eu deixo ela me comandar? Será que esta voz aqui, ela deita e rola, né, em mim, me dá os comandos, manda eu fazer o que tem que fazer? Ou eu olho para esses pensamentos e começo, inclusive, a questioná-los, né, do tipo, se são bons pensamentos, ótimo, significa que essa Fábia que mora dentro de mim, ela está a meu favor, né? Se eu vejo que eu estou nutrindo essa cabeça de pensamentos positivos, de conexão com a minha espiritualidade, se eu vejo que eu estou me dando força, que eu me encorajo, que eu me fortaleço com essa voz da minha cabeça, maravilhoso, não é? Mas e se esses pensamentos são negativos? São pensamentos que me julgam, pensamentos que me criticam, pensamentos que me colocam para baixo, pensamentos que só conseguem enxergar o lado negativo, né? São pensamentos que julgam as pessoas, criticam as pessoas e eu, sabe? Será que a gente para olhar a qualidade desses pensamentos? Respondam para mim aí. Vocês param para pensar na qualidade dessa voz que mora dentro da sua cabeça? Levanta a mãozinha aí quem reconhece que tem uma voz que mora, é uma voz intelectualizada que mora aqui dentro. Vocês percebem? E se percebem, qual é a qualidade desses pensamentos? Respondam para mim. Ah, Fábia, não sei. Como não sabe? Né? E aí, na média, esses pensamentos, vai de 0 a 100. 50% são pensamentos positivos. 50% do tempo são pensamentos negativos. Vamos começar a qualificar isso. Vamos começar a entender essa voz que me influencia. E eu estou falando à luz da psicologia, né? Se a gente for falar um pouco à luz do kardecismo, a gente sabe que existem até outras influências, né? Da espiritualidade também nesse pensamento. E aí, a gente observa isso? Então, o primeiro passo é observa a qualidade dos seus pensamentos. Segunda pergunta para vocês, que eu queria que vocês me respondessem aqui. Vocês já repararam que esta voz, ela condiciona o seu sentimento? Por exemplo, se a voz aqui da cabeça fica, Fábia, hoje o dia vai ser ruim. Cuidado. Quando você for entrar na live lá do Cascata, vai dar tudo errado, hein? Porque você sabe, né? Na hora H, a tecnologia ela é fogo, né? Dá tudo errado. Ó, olha os pensamentos. Que sentimentos que me ocupam a hora que eu penso isso? Vai dar tudo errado, ai, vai ser uma catástrofe, ninguém vai falar comigo, ninguém vai interagir, eu vou ficar aqui sozinha. A cabeça falando comigo. Na mesma hora, o que eu vou sentir, gente? Só vou poder sentir medo, né? Insegurança. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nessa tela, olhando para todo mundo? Eu começo a sentir um monte de coisa ruim. É lógico, porque se eu penso coisa ruim, não tem mágica. Aqui também vai ser ruim. E aí o meu comportamento é qual, gente? Vocês perceberam que é uma cascata? Ó, eu penso, sinto e aí eu começo a me comportar como? Começo a gaguejar, começo a falar coisas que não tem sentido, né? Começo a perder os meus pensamentos, eu começo a devanear, eu começo a tremer, né? Meu comportamento é inquieta, eu começo a ficar, né, incomodada. E aí fico mais irritadiça, nem interajo nada, porque eu fico, né, insegura. E se eu tô insegura, tudo me ameaça, né? Então eu evito, eu fico aqui cega. Olha a cascata que isso tudo provoca na nossa vida, gente. E aí pega um exemplo aí real de vocês, né? Qualquer coisa da vida da gente. O que eu tenho pensado sobre aquele tema, o que isso faz eu sentir
e de que maneira eu me comporto a partir disso. Então, ou então, porque às vezes, ai, Fábio, é difícil ficar pensando no que eu penso, né? Os meus pacientes sempre falam, ai, eu não sei o que eu penso, eu sei o que eu sinto. É mais fácil, às vezes é mais fácil, tudo bem. Vamos começar essa semana, e eu gosto muito de dar lição de casa, hein, gente? Então, ó, anota aí, lição de casa até pra gente conversar semana que vem, tá? Essa semana vocês vão anotar quais foram os pensamentos que vieram mais fortes na tua cabeça. Aí põe lá uma listinha, positivos e negativos. Vamos começar por aí, né? O que vocês acham? Vamos começar a qualificar os pensamentos. Eles me engrandecem ou eles me põem para baixo? E aí a gente tem que ficar com o termômetro ligado. Ou então, vamos fazer uma segunda lição de casa, uma outra listinha. Qual é a qualidade dos meus sentimentos que predominam ao longo do dia na minha vida? Eu percebo que predomina medo, insegurança, tristeza, raiva, tudo me destempera, tudo me deixa brava, tudo me apavora. Qualidade dos meus sentimentos, tá? Então põe lá, listinha, sentimentos, positivos e negativos. Aí escreve os positivos, escreve os negativos. E vocês vão fazer a terceira listinha, que é a listinha dos comportamentos. E os meus comportamentos? Como é que eles têm sido? Né? Comportamento é a maneira que eu ajo, a maneira que eu me porto, a maneira que eu me coloco no mundo. Através dos meus atos, das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas palavras, né? Eu expresso minha maneira de me comportar desta forma, né? Como é que eu me... Porque às vezes a gente não sabe nem isso, né, gente? A gente entra tanto no automático da vida que a gente nem sabe. Ai, Fábia, como assim comportamento? Como é que você age? Como é que você fala? Como é que você... Como é que o seu corpo se coloca, né? Comportamento também tem corpo. Vocês perceberam que esse corpo ele fala o tempo todo? Né? Se eu tô triste, desanimado, a minha postura é mais encurvada. Se eu tô corajosa, se eu tô forte, se eu tô positiva, o meu corpo tá mais para frente, certo? Então, também comportamentos que predominam na semana, positivos e negativos. Tá bom, Bruna? Quero só ver. Tá? Por quê? Aí a semana que vem a gente emenda com esse tema também, né? Cada semana eu vou trazer um assunto pra gente falar, obviamente dentro da psicologia, né, pessoal? Claro, permeando a nossa doutrina, permeando de todas as maneiras aí as nossas formas, né, de existir, mas é óbvio que o meu olhar principal é através da psicologia, né? Mas, e que tem tudo a ver, vocês vão perceber que isso diz muito sobre nós, né, de uma forma em geral, tá? Mas e aí, faz sentido? Vocês vão fazer essa lição de casa, gente? Ó, Janice, aos meus 58 anos, aceitar mudar em mim o que não consigo mudar no outro. Olha, Janice, você falou uma coisa ótima. Muito legal. Ah, ó, vamos ver. E a Renata, gente. Isso mesmo, ó. Renata, toda terça às 10 e traz gente para assistir junto, tá? Porque isso que é o legal, gente. Isso chama-se corrente do bem, né? Quando a gente sabe que pode ajudar os outros dessas maneiras, né? O mundo, a gente tem um bombardeio de coisas hoje, né? Na nossa cabeça, notícia, as redes sociais. Vamos espalhar coisas legais. E o mais importante, né? Qual é o meu objetivo aqui, né? O programa chama... Eu nem falei no começo, hein? É estreia hoje, desculpem. Muita coisa para estreia, né? Mas o nome do programa é Ressignificando. Significa que é uma hora da sua semana, né? Porque nós só vamos estar juntos aqui na terça, das 10 às 11. Uma hora da sua semana que você vai refletir e ressignificar algumas coisas, né? Então, como a Janice muito bem disse, poxa, será que não está na hora? Não interessa a idade, viu, Janice? Né? A idade cronológica, ela não tem... Ela só serve para uma coisa, para a gente ter de desculpa. Ah, porque eu já tenho tantos anos. Ah, porque eu ainda tenho só tantos anos. Não importa, a idade cronológica, ela é absolutamente indiferente, né? Na psicologia, principalmente, porque
tudo, a minha primeira pergunta e a principal para vocês é: o que você quer? Continuar do jeito que você tá? E aí a gente sabe, só a gente sabe, né? As dores e as delícias de ser o que é. A gente tem lá nossas angústias, nossos desafios. Então, eu quero continuar exatamente como eu sou, naquele formato que hoje eu vejo que eu tô. E aí, portanto, enfrentando as minhas dores, os dissabores que eu tenho com os desafios da vida e as dificuldades de ser do jeito que eu sou, ou eu quero mudança? Porque aí esbarra em várias questões. Uma delas é muito gostoso viver na zona de conforto, né, gente? Mudar dá trabalho, né? Sair daquela rotininha que eu tenho na minha vida é difícil, porque aí eu vou ter que me desafiar, eu vou ter que lidar com emoções diferentes, não é? Então, outra lição de casa da semana. Então, vocês já têm 3 listas, né? Listas dos pensamentos positivos e negativos, listas dos sentimentos positivos e negativos, listas dos seus comportamentos positivos e negativos. E essa é outra pergunta: qual é a minha desculpinha para mim mesma? E, gente, essa historinha que eu conto é para mim, viu? Às vezes eu até falo para os outros. Mas qual é a desculpa que você dá para você mesmo para ficar exatamente no mesmo lugar, não olhar para as mudanças? Ou no máximo reclamar, né? A gente adora reclamar, a gente adora se fazer de vítima, né? A gente adora achar que nós somos as pessoas que mais sofrem. E eu não estou minimizando, não. Cada um sabe da sua dor e tem dores que são grandes mesmo. Mas a gente tem uma escolha, né? Quando a gente vira adulto, e somos todos adultos, aqui a grande maioria, né? Eu imagino. A gente tem uma escolha, a gente escolhe ficar na dor, na dificuldade e, portanto, do mesmo jeito, né? Síndrome de Gabriela, vocês já viram essa? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sempre fui assim, sempre Gabriela. É a síndrome de Gabriela, né? Eu sempre fui assim, vim de uma história, minha vida é muito difícil, sempre foi assim, portanto, eu sou assim. Aí eu ponho um carimbo, né? Eu ponho um rótulo em mim que eu sou assim, ou como adulta, responsável por mim, responsável pelas minhas escolhas, eu falo, é verdade, eu fui assim a vida inteira. Já tem quantos anos que eu tô desse jeito? Só que eu decido e eu posso fazer diferente, não é? Não significa que vai ser fácil, né? Porque tá aí outra coisa que a gente adora coisa fácil, né? Vocês já repararam? Quem é que gosta de coisa difícil? Ah, Fábio, pelo amor de Deus, né? O que eu mais ouço, gente, eu faço muita live, né? Aqui no Cascata mesmo, eu já vim várias vezes, a Cíntia, uma querida, já me chamou várias, enfim. Essa semana eu tenho, me acompanhem depois, eu vou deixar as redes sociais, né? E aí, essa semana mesmo eu tenho, eu não lembro o dia, mas eu coloco tudo aqui na agenda. E eu sempre estou falando muito isso, né? O que mais me perguntam nas lives, nos trabalhos que eu faço, né, como psicóloga principalmente, ai, Fábio, você não tem uma dica para acabar com a ansiedade? Até porque eu me especializei também, né, eu trabalho com os transtornos emocionais. E um dos que eu mais me especializei, até porque eu tenho mais demanda mesmo de paciente, que eu atendo pessoas, é a ansiedade. E aí é batata, todo mundo fala assim, você não tem uma dica? E aí eu falo, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia boa é que eu tenho várias dicas. E a notícia ruim é que cada indivíduo é um universo, né? Então, a dica que serve para Janice não serve para Renata. A que serve para Renata não serve para Cíntia. A que serve para Cíntia não serve para Regiane. E assim vai, porque nós somos seres únicos. Nós somos espíritos, fagulhas divinas, cada um com a sua absoluta singularidade, né, gente? E a gente quer dica de ouro padronizada para todo mundo. Na psicologia não existe gabarito. A gente precisa entender a nossa história e às vezes, sozinhos, realmente a gente não consegue. Por isso que aí eu vou defender meu peixe, né? Às vezes eu preciso sim do outro, né? E uma escuta qualificada como a do psicólogo, ela é um trabalho, né? As pessoas falam, mas você ganha para ficar ouvindo o dia inteiro. Mas eu não sou o colega que vai
né? Vai tomar um chopp, vai tomar um café e ouve. Eu tenho uma escuta qualificada, a qualidade daquilo que você me diz, eu já vou te ajudando a olhar qual é o significado que está por trás. Então, essas listas que eu pedi, olhar para a historinha que eu conto, para ficar na zona de conforto, né? A historinha que eu conto é aquela que eu fico dando desculpinha para mim mesmo para não mudar, para não olhar para aquilo que eu preciso olhar. Tudo isso já é uma dica de coisas que eu preciso olhar e de coisas que eu preciso me perguntar. Poxa vida, tá legal? Ok, mantenho. Não tá legal? Que desculpa que eu tô dando para me manter nesta forma, né, de pensar, sentir e me comportar naquele determinado tema, né, naquele determinado pilar da minha vida. E aí, gente, uma outra dica, já que a gente está falando das dicas, né? Vamos pensar onde é que não vai bem a minha vida. Quem quer me dar um exemplo aqui? Me ajuda aí nos comentários. Gente, mas a Janice e a Renata estão super me ajudando, mas tem 13 pessoas, ajudem mais aí, vamos lá. Quem mais tem coragem de me dar um exemplo? Fala uma área da tua vida, dessa daqui, ó, que não tá indo tão bem. Vamos olhar para os resultados negativos. E aí você pode escolher, é o financeiro, é a saúde, é o profissional, é no casamento? Ah lá, Elisa, obrigada Elisa, Elisa me ajudou. No trabalho. Então, Elisa, um caminho é esse, peraí. Outra lição de casa, hein, gente? Olha, vocês estão cheios de tarefa, hein, essa semana. Olha para o pilar da tua vida que não tá bem. Por exemplo, a Elisa falou aqui pra gente, o trabalho não tá bem. E aí, Elisa, a minha pergunta para você você acha que não tá bem ou os outros é que te falam, te dão feedbacks? Porque a gente precisa também ouvir o que as pessoas acham da gente, né? Não que elas vão determinar quem nós somos. O olhar do outro só me espelha. Através do olhar do outro, isso me ajuda a entender como eu sou, né? Porque se eu não interajo, aí como é que é fácil, né? Eu me acho maravilhosa, mas não interajo, eu e ninguém, né? Eu brinco que é assim, eu me acho uma pessoa super altruísta, né? Eu ajudo o próximo, eu sou legal, não sou nada egoísta, mas eu só vou descobrir se eu sou realmente altruísta, se eu ajudo, se eu tenho empatia, a hora que eu interajo, né? Porque aí se, vamos supor, a Maíra fala assim, eu me dá um pedaço do seu chocolate. E eu falo, ai, que raiva, Maíra, aqui é minha comida, que saco, mas eu tô guardando esse chocolate há tanto tempo. Só aí que eu vou descobrir se eu sou egoísta ou não, né? Se eu sou empático ou não. Percebem, gente? É só um exemplo, né? O quão importante eu preciso do outro para me reconhecer, né? Eu falo que eu não sou egoísta, mas só quando eu me relaciono e o outro me pede, me põe à prova, é que eu vou realmente saber se eu sou ou não, tá? Mas então, só voltando, né? Por que eu falei isso? Porque no trabalho é um lugar onde eu posso, inclusive, saber o que as pessoas pensam de mim, quais os feedbacks que eu fico atenta para ouvir, né? Do meu gestor, da minha equipe, dos meus colegas, o que as pessoas pensam de mim, né? Junto com a minha autoimagem também, de profissional e tudo mais. Então, isso é um balizador importante, né? Não concentrar somente na minha percepção, porque a gente vai ter muitas conversas, né? Eu vou preparar uma outra conversa para a gente observar nossa autoimagem, nosso auto-olhar de si mesmo, né? O que eu falo que é uma lente que a gente usa, né? Todos nós usamos um óculos chamado o óculos das nossas crenças, crenças nucleares, crenças centrais, que é da nossa história, que permeia toda a nossa vida. Então o mundo não é exatamente como ele é. Ele é da forma que eu enxergo ele, e isso tem muito a ver com a minha história do passado. Mas isso é para outra conversa, vocês não podem perder, não percam, né? Tipo o Silvio Santos fazendo, como é que fala? Propaganda das próximas conversas, tá? Mas só para a gente já ir finalizando o papo de hoje, pegando o exemplo
e da Maíra, né, que me ajudou, que fala, não, a Elisa, né, que falou do trabalho. Depois eu volto, a gente finaliza aqui com com as participações. Podem participando, hein? É assim, pega a área, por exemplo, a Elisa falou, o trabalho não tá indo bem. E aí eu ouço os feedbacks, ouço as percepções, tenho a minha autoimagem, olho para isso e vejo que os meus resultados não estão bons. E aí, gente, a minha pergunta é, onde é que eu preciso, que plano de ação que eu preciso olhar? Que coisas que eu preciso olhar neste pilar, por exemplo, no trabalho. Então, baseado nos feedbacks que eu recebo do meu chefe, da minha equipe de trabalho, dos meus pares, dos meus fornecedores, enfim, das pessoas que eu interajo, o que eu tenho que observar? O que eles falam de mim? E aí começar a fazer esse auto-olhar, né? E aí tentar ter essa isenção de, será que eu tô sendo vítima? Ah, tá vendo? Todo mundo contra mim? Ou sempre o herói? Começar a olhar o que tá por trás das câmeras, né? Não somente o óbvio. Pensa nas emoções que traz isso para mim, tá? Outra questão é, o que tem a ver com a minha história de vida, né? Será que os meus comportamentos, pensamentos, emoções têm a ver com o que eu vivi no passado? Então vamos usar o exemplo da Elisa, né, no trabalho. Será que é a forma que eu via meu pai, minha mãe trabalhando, a forma que eles encaram o trabalho, né? E, gente, na psicologia não tem gabarito, né? Não existe, ninguém é igual a ninguém. Então, porque meu pai fazia de um jeito, eu faço igual. Não, às vezes a forma que meu pai fazia, eu olho e falo, não quero isso para mim, isso no inconsciente, né? E vou lá e faço tudo ao contrário. Então, é isso que eu gostaria que vocês observassem. Onde é que você entende que a tua história lá de trás pode ter alguma interferência na sua forma de agir hoje? Porque a gente fica fazendo lealdade invisível. Sabe o que é isso? A gente repete ciclos de pai e mãe, ou lá da nossa origem, de quem criou a gente, né? Pai e mãe, porque em geral são os nossos genitores, né? Mas quem nos criou, a nossa origem, ela diz muito sobre nós. E se a gente não conecta, não olha o que está lá atrás da minha história, no hoje, no adulto de hoje, eu fico sem entender por que eu ajo dessa forma, por que eu faço assim, né? E eu brinco que o meu trabalho como psicóloga é esse, eu ajudo os meus pacientes a olhar para essa história pregressa. Eu estava atendendo antes de entrar aqui e estava exatamente trabalhando isso, né? Olha um exemplo rápido, só para vocês terem uma ideia. Essa paciente, a gente descobriu que a ausência do pai dela lá atrás, a rejeição que ela sentiu como criança lá atrás, interfere hoje, né? A insegurança que ela viveu como criança faz ela ser a que supre as responsabilidades e as tarefas e tudo de todos na casa, na família dela. Ela é a salvadora da pátria de tudo e de todos. Por quê? Porque é como se fosse assim, nossa, eu não tive apoio lá atrás, agora eu preciso ser o apoio de todos. Então ela dá conta da vida do pai, da mãe, do marido, no trabalho, das irmãs. E se sobrecarrega e tá infeliz, por isso que ela veio, né? Tá infeliz, tá uma vida sobrecarregada, não usufrui da parte boa. Por quê? Porque fica sempre naquele olhar da menina que tem que cuidar de tudo e de todos. Por quê? Para não lembrar, para não se aproximar da dor de ser rejeitada, da insegurança que ela viveu lá atrás na infância. Eu tô falando de uma mulher hoje de 40 e poucos anos. Percebem como nossa história diz sobre nós hoje? Como adultos? Então é isso, ó, vamos ler os comentários para a gente já finalizando. Vocês viram que tem muito assunto, né, gente? Meu Deus, e eu vou enganchando um no outro, por isso que é legal a gente interagir, que vocês vão me ajudando. Bom, então é isso, ó, a Janice super me ajudando, aqui ó, nunca fui ao encontro de uma psicóloga, já gostei muito da sua fala. Ótimo, gente, eu vou sempre vou falar bem dos psicólogos, né? E não por nada, porque, gente, o mundo, depois da pandemia, nós percebemos o quanto a gente não pode mais negligenciar, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa história. A gente precisa olhar para tudo isso, porque a pandemia só veio deixar mais evidente algo que sempre existiu, né?
A gente não pode mais achar que só cuidar do corpo ou cuidar dos outros pilares é suficiente. Nós somos sistêmicos, né, Bruna? Ah, tá. Bom, porque a nossa alma nos convida, isso nos ajuda a crescer. Exato. A gente também tem essa outra vertente, o quanto a gente somos seres imensos, né, gente? Por que a gente se reduz a um corpo? Imagina, olha como nós somos grandes, né? Esse psíquico que tem tudo a ver com a nossa transcendência, né? Ah, Bruna, muito querida, hein? Legal. Bom, acho que é isso, né, gente? Eu tô vendo aqui os comentários, a Bruna gostou do encontro, então, olha, saibam que toda terça, das 10 às 11, a gente estará juntos. O comentário da Maíra, se eu não achar, Maíra, você faz de novo, minha querida, por gentileza? Porque eu vi que tem bastante comentário. E pode ser que eu me perca aqui, que tem muitos. Então aí a Maíra faz... Ah, tá. Ah, agora achei. Me separei há 5 anos e não sinto vontade de ter outra pessoa, mesmo sentindo falta. Puxa, Maíra, olha, isso é uma coisa bacana pra gente ver. Vem de novo na semana que vem, a gente conversa com mais detalhes se você quiser, né? Obviamente, se vocês quiserem, a gente vai olhar para isso, porque aí, claro, né, as pessoas têm que querer se expor de alguma forma, mas Maíra, você precisa entender por que você não se sente à vontade. E aí, então, uma lição de casa para você, Maíra. Além das que eu já passei, a Maíra tem uma lição a mais. Você vai se conectar com os pensamentos e as emoções. Quando você fala assim, eu não me sinto à vontade de ter outra pessoa, escreve o que é qual é o incômodo. Sei lá, Fábia, parece que eu tô traindo esse casamento, essa fidelidade, porque às vezes, olha, eu vou fazer várias inferências, tá, Maíra? Você é que vai falando aí. Por exemplo, eu vou me basear inclusive nos meus pacientes, né? Eu tenho uma paciente que ela aprendeu lá atrás na história dela que casamento é para a vida inteira. E a mãe dela falava, casamento é para a vida inteira e quem é a responsável por manter o casamento é a mulher. A mãe dela falou isso a vida inteira. A vida inteira a mãe martelou isso na cabeça dela. Casamento é, né, infinito e quem tem que manter esse casamento, custe o que custar, é a mulher. Porque o homem, né, a mãe dela tinha lá os motivos dela para achar que a mulher é que era a grande responsável. E não que é 50-50, né? 50% o marido, 50% a mulher, né? E aí, ela, quando ela mantinha um casamento, uma relação muito ruim, muito difícil, muito desgastante, onde de fato ela era a responsável, porque o marido não fazia quase nada para manter, né, aquele casamento, por causa dessa crença central lá de trás. E a gente juntas foi descobrindo que era um pensamento da mãe dela e não dela. E que ela não precisava dessa lealdade invisível para a mãe, né? Que este conceito era da mãe. A mãe que viveu a história que viveu, que achava daquela forma, mas ela inconscientemente se submetia porque não se achava no direito. Será que é isso, Maíra? Claro que não, né? Só estou dando um exemplo para te refrescar, para te ajudar a ampliar a tua forma de olhar para isso. Mas por que será que você não se permite a um reencontro, a olhar para uma figura, seja homem, seja mulher, não importa, né? Isso pouco importa. Mas por que é que você não se vê no direito de refazer o teu pilar conjugal, o teu pilar, né, do relacionamento afetivo? O que será que está por trás? Anota. E aí, se você quiser, a gente conversa mais na semana que vem, né? Porque eu já vou me despedindo. Perdi a confiança no outro. Então, é muita coisa, né, gente? Aí que tá, Maíra. Perdeu na confiança em quem? Isso é um outro pensamento que a gente precisa olhar, gente. Todo mundo é igual? Isso é outra premissa. Nós mulheres temos várias, né? Nenhum homem presta. Os homens, né, são safados. Os homens traem.
né? E as mulheres, não, a gente aprendeu culturalmente que nós mulheres temos que ser sensíveis e mais emocionais, e os homens não, eles podem ser mais racionais e, portanto, podem trair e tudo mais. Será que é verdade, gente? Será que todos somos iguais? Será que todo homem é igual? Será que todo mundo tem a mesma história, viveu a mesma coisa? E aí você pode até falar, Mairá, Fábia, mas todos os homens que eu chego perto, eles são iguais. Então, será que não é esse óculos que você está usando? Lembra o óculos das crenças? O óculos da história de vida que eu tenho lá atrás? Será que... eu tenho dedo podre. Será que é o dedo podre ou é o óculos das crenças que eu preciso ressignificar? Por isso que a gente chamou o programa, a minha lindeza da Cíntia, que teve essa brilhante ideia de chamar a nossa conversa de ressignificando. Porque é isso. Será que não está na hora de eu olhar e falar, peraí, por que eu tenho que aceitar tudo isso? Por que eu tenho que ficar repetindo a história da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó? Por que eu tenho que fazer tudo igual? Por que eu não posso fazer escolhas diferentes? Porque isso tudo também está no inconsciente, né? Eu nem percebo que eu reproduzo padrões, não é? Meus queridos e minhas queridas, é isso. A gente vai se despedindo. Cíntia, agora você vai me ajudar a gravar, porque como é o meu primeiro programa, eu só preciso aprender a gravar. Vai ficar gravado, tá, pessoal? Então acessem, mandem para as outras pessoas. E terça que vem, às 10 em ponto, já está na minha agenda, já estou preparando uma pauta muito boa. Aliás, façam um favor. Olha, eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, eu tô no LinkedIn, eu tô no Twitter, eu tenho um site, eu tenho vários canais. Entrem nas minhas redes, tá? No Facebook é Fábia Lima. O Instagram é Fábia_Lima_psicóloga. O meu site é www.fabialima.com.br e vão colocando assuntos que vocês achem que a gente pode tratar nas próximas semanas. E eu preparo de acordo com o que vocês querem, né? Com as sugestões de vocês, tá bom? E claro, também vou preparar conteúdo meu aqui, que eu tenho bastante, eu dou aula, eu também sou professora, né? Então eu tenho bastante conteúdo bacana sobre a psicologia. Mas, obviamente, se vocês contribuírem, a gente deixa ainda mais customizado os nossos encontros das terças-feiras, tá bom? Queridos, então é isso. Bruna, seguir adiante quando... isso mesmo. Bruna, maravilhoso. Volte, hein? Janice, volte. Todas vocês voltem e chamem mais pessoas, tá bom? Um beijo. Eu então agora só vou pedir para Cíntia. Você quer me dar a instrução aqui mesmo, só para eu gravar? Eu ponho no concluir, né? E aí você falou para eu colocar como salvar. É isso, né? Um beijo. Vou salvar aqui pra gente gravar, tá bom, gente? Até terça que vem. Um beijão. Obrigada, viu? Clique em concluir. Maravilhoso. Até terça.